é verdade, bendita e gloriosamente verdade, que o próprio Cristo é a porta. João 10:9. E ele é assim de uma forma tripla, de acordo com as três principais funções de seu ofício de mediador. Ele é a porta na presença de Deus como profeta, o sacerdote e o rei. Agora, somente quando Cristo é verdadeiramente recebido como autoridade de profeta de Deus, apenas quando os seus santos ensinamentos são realmente aceitos por um coração contrito, que qualquer um está preparado para salvificamente recebê-lo como sacerdote. Cristo é o caminho e a verdade, antes que ele seja a vida. João 14:6. Como ele é primeiro rei de justiça e depois disso também rei de paz, Hebreus 7:2, em outras palavras, o seu sangue purificador está disponível apenas para aqueles que são dispostos a derrubar as armas da sua guerra contra Deus e entregarem-se ao seu santo governo. Os ímpios devem abandonar o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, antes de serem perdoados por Deus. Isaías 55:7. E esta é apenas outra maneira de dizer que Cristo deve ser recebido como profeta, antes que ele seja abraçado como sacerdote. Por que é que esta porta é estreita? Por pelo menos 3 razões. Em primeiro lugar, por causa do pecado. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmos 9:17. A porta do céu é muito estreita para admitir tais pessoas. O Novo Testamento claramente afirma a mesma verdade, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Efésios 5:5-7. Em segundo lugar, por causa da lei. Existem 2 principais erros sobre a lei, e eu não sei qual é o mais perigoso e desastroso. 1. Que se pode ganhar o céu por obedecê-la, e 2. Que se pode entrar no céu sem aquela piedade pessoal e a prática que a lei exige. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Onde não há essa conformidade pessoal à vontade de Deus, a mão forte da lei fechará a porta do céu. Terceiro, porque ninguém pode tomar o mundo junto de si, esta porta é muito restrita para admitir aqueles que amam o mundo. Qual o significado de entrar nesta porta estreita? Em primeiro lugar, a aceitação daqueles ensinamentos da verdade, do dever, da felicidade, que foram desvelados por Cristo, o honesto e real recebimento de suas santas, minuciosas instruções mortificadoras da carne. Tal aceitação como uma pessoa com grande dificuldade força o seu caminho através de uma entrada limitada. Digo com grande dificuldade, pois os preceitos e mandamentos de Cristo são até o último grau intragáveis para um coração não regenerado e não podem ser recebidos de boa vontade e de bom grado sem uma negação rígida do eu e do abandono de prazeres, propósitos e interesses pecaminosos. Cristo nos advertiu claramente que é impossível para um homem servir a 2 senhores. O eu deve ser repudiado e Cristo recebido como Senhor. Colossenses 2:6. Ou ele não nos salvará. O que se entende por entrar nesta porta estreita? Em segundo lugar, um deliberado abandono do caminho largo, ou do modo de vida de satisfação da carne. Até que isso seja feito, não há salvação possível para qualquer pecador. O próprio Cristo ensinou isso claramente em Lucas 15. O filho pródigo teve que deixar o país distante antes que ele pudesse peregrinar para a casa do pai. A mesma verdade sinalizada é ensinada novamente em Tiago 4:8-10. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor,
e ele vos exaltará. Ah, meu amigo, real e efetivamente, entrar nesta porta estreita não é uma questão fácil. Por essa razão, o Senhor ordenou ao povo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. João 6:27. Essas palavras não retratam a salvação como uma coisa de realização simples e fácil. Pondere também na exortação enfática de Cristo em Lucas 13:24. Porfiai por entrar pela porta estreita. Para que ele proferisse tal palavra, implica claramente a grande ociosidade e preguiça que caracteriza os professos nominais, como também sugere que existem formidáveis dificuldades e obstáculos a serem superados. Permita ser cuidadosamente notado que a palavra grega para porfiar, ou seja, agonizomai, em Lucas 13:24, é a mesma que é usada em 1 Coríntios 9:25. E todo aquele que luta de tudo se abstém, e também é traduzida como combatendo, em Colossenses 4:12, e milita em 1 Timóteo 6:12. E como devemos lutar para entrar na porta estreita? A resposta geral é legitimamente 2 Timóteo 2:5, mas para particularizar, devemos nos esforçar por meio da oração e súplica, buscando diligentemente a libertação daquelas coisas que poderiam impedir a nossa entrada. Devemos clamar fervorosamente a Cristo por ajuda daqueles inimigos que estão buscando nos separar. Devemos vir constantemente ao trono da graça, para que possamos achar graça para nos ajudar a repudiar e nos afastar com ódio de tudo o que é odiado por Deus, mesmo que envolva o nosso cortar de uma mão direita e o arrancar de um olho direito, e graça para nos ajudar a fazer as coisas que Ele ordenou. Devemos ser moderados em todas as coisas, especialmente naquelas coisas que a carne anseia e que o mundo ama. Mas por que tal esforço é necessário? Primeiro, porque Satanás está esforçando-se para destruir a tua alma. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Portanto, ele deve ser resistido firme na fé. Em segundo lugar, porque os apetites naturais estão se esforçando para destruir-te. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. 1 Pedro 2:11. Em terceiro lugar, porque o mundo inteiro está revestido contra ti. E se ele não pode te consumir, ele vai procurar desviar-te por meio de promessas sedutoras, à semelhança da malícia de Dalila, com seduções fatais. A menos que você vença o mundo vai sobrepujá-lo para a destruição eterna da tua alma. A partir do que esteve diante de nós, podemos claramente descobrir por que é que a grande maioria de nossos companheiros, homens e mulheres, sim, e também dos cristãos professos, não conseguirão alcançar o céu. É porque eles preferem o pecado à santidade, entregar-se às concupiscências da carne, a andar de acordo com as Escrituras. Preferem o eu a Cristo, preferem o mundo a Deus. É como o Senhor Jesus declarou: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João 3,19. Os homens se recusam a negar a si mesmos, abandonar os seus ídolos e submeterem-se a Cristo como Senhor. E sem isso, ninguém pode dar o primeiro passo em direção ao céu. O caminho é estreito. Assim como entrar na porta estreita significa a aceitação do coração ao santo ensinamento de Cristo, semelhantemente, o caminhar ao longo do caminho estreito significa ter o coração e a vida constantemente regulados desta forma. Caminhar ao longo do caminho estreito indica uma constante perseverança na fé e obediência ao Senhor Jesus, a superação de toda a oposição, rejeitando qualquer tentação de abandonar o caminho da fidelidade a Ele. É chamado caminho estreito, porque toda a autossatisfação
interesse próprio, são excluídos. Em Gênesis 18:19, é chamado de o caminho do Senhor. Em Êxodo 13:21, 32:8, de o caminho. Em 1 Samuel 12:23, de o bom e direito caminho. Em Salmos 25:9, o seu caminho. Em Provérbios 4:11, de o caminho da sabedoria. Em Provérbios 8:20, de o caminho da justiça. Em Provérbios 10:17, de o caminho da vida. Em Isaías 35:8, o caminho santo. Em Jeremias 6:16, o bom caminho. Em 2 Pedro 2:2, de o caminho da verdade. Em 2 Pedro 2:15, de o caminho direito. O caminho estreito deve ser seguido, não importa o quanto ele possa militar contra os meus interesses mundanos. É aqui que o ponto de teste é atingido. É muito mais fácil ao homem natural e muito mais agradável saciar a carne e seguir as nossas propensões mundanas. O caminho largo, onde a carne é permitida a liberdade, sob o pretexto do cristão, não é estar sob a lei. É fácil, suave e atraente, mas termina em destruição. Embora o caminho estreito conduza à vida, apenas poucos o trilham. Multidões fazem uma profissão e afirmam serem salvos, mas suas vidas não dão nenhuma evidência de que eles são estrangeiros e peregrinos, aqui como seu tesouro em outro lugar. Eles estão com medo de serem considerados estreitos e peculiares, rigorosos e puritanos. Satanás os enganou. Eles imaginam que podem ir para o céu por um caminho mais fácil do que por negar a si mesmo, tomar sua cruz diariamente e seguir a Cristo. Há multidões de religiosos que estão tentando combinar os dois caminhos, fazendo o melhor dos dois mundos e servindo a dois senhores. Eles desejam satisfazer o eu no momento e desfrutar a felicidade do céu na eternidade. Multidões de cristãos nominais estão se iludindo em acreditar que eles podem fazê-lo, mas eles estão terrivelmente enganados. Uma profissão que não é verificada por mortificar as obras do corpo no poder do Espírito, Romanos 8,13, é vã. Uma fé que não é evidenciada pela completa submissão a Cristo é somente a fé dos demônios. Um amor que não guarda os mandamentos de Cristo é uma imposição, João 14:23. A pretensão de ser um cristão, onde não existe uma verdadeira submissão à vontade de Deus, é usada presunção. A razão por que tão poucos entrarão na vida é porque as multidões não estão buscando-a no caminho indicado por Deus. Ninguém a busca corretamente, salvo aqueles que passam pela porta estreita e que, apesar de muitos desânimos e quedas, continuam a seguir adiante ao longo de todo o caminho estreito. Agora observe cuidadosamente a próxima coisa que se segue imediatamente a referência de nosso Senhor aos dois caminhos em Mateus 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Por que isso vem em seguida? Quem são os falsos profetas, contra os quais uma alma sincera precisa estar em sua guarda? Eles são aqueles que ensinam que o céu pode ser atingido sem trilhar o caminho estreito. Eles são aqueles que insistem em alta voz que a vida eterna pode ser obtida em condições muito mais fáceis. Eles vêm em pele de cordeiro, eles aparecem às almas sem discernimento para exaltar Cristo, para enfatizar seu precioso sangue, para magnificar a graça de Deus. Mas eles não insistem no arrependimento. Eles falham em dizer aos seus ouvintes que nada, senão um coração quebrantado, que odeia o pecado, pode verdadeiramente crer em Cristo. Eles não declaram que a fé salvadora é uma fé viva que purifica o coração. Atos 15:9 e vence o mundo. 1 João 5:4. Estes falsos profetas são conhecidos por seus frutos. A referência principal é para os seus convertidos, os frutos de seus labores carnais. Os seus convertidos estão no caminho largo, que não é o caminho da impiedade e vício aberto, mas de uma religião que agrada a carne,
É este o caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Aqueles que estão nesse caminho largo, esse caminho que parece direito para muitos, têm uma cabeça conhecedora da verdade, mas não andam nela. O caminho estreito é delimitado pelos mandamentos e preceitos da Escritura. O caminho largo é esse caminho que ultrapassou além dos limites da Escritura. Tito 2:11-12 oferece o teste de qual caminho nos encontramos. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Antes de concluirmos, vamos antecipar e procurar remover uma objeção. Provavelmente, muitos de vocês estão dizendo: eu pensei que Cristo era o caminho para o Pai. João 14:6. Sim, ele é. Mas como? Em primeiro lugar, nele foram removidos todos os obstáculos legais, e por meio dele abriu-se o caminho para o céu, para o seu povo. Em segundo lugar, ele, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, 1 Pedro 2:21, a simples abertura de uma porta não me dá entrada em uma casa. Devo trilhar o caminho que conduz a ela e subir os degraus. Cristo, por sua vida de obediência incondicional a Deus, mostrou-nos o caminho que conduz ao céu. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. João 10:4. Em terceiro lugar, em que ele está disposto e pronto para conceder graça e compelir a andar por ele. Cristo não veio aqui e morreu a fim de tornar desnecessário que eu agrade e obedeça a Deus. Não, na verdade, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:15, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Gálatas 1:4, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito 2:14. Cristo veio aqui para salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. E se você não está agora liberto do poder do pecado, dos enganos de Satanás, do amor do mundo e da satisfação de si mesmo, então você não está salvo. Que agrade ao Deus de toda graça adicionar-lhe a sua bênção. Graças a Deus, glorioso Pai, amado Deus, obrigada, Senhor, por mais esse ensino sobre o caminho estreito e largo. Irmão, vou deixar 2 versículos para você meditar nesses versículos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Isso foi o que João Batista falou para aqueles fariseus
né, que eram religiosos, mas que realmente não eram convertidos. Então, irmão, se você é uma pessoa assim, irmão, que você está sendo um religioso, mas que realmente não tem o coração convertido a Deus, o que é o coração convertido a Deus? É você realmente se arrepender, irmão. E arrependimento é o quê? É você deixar de viver a velha vida, é ser uma nova criatura. Eu me arrependi. Eu não me imagino mais furtando. Eu não me imagino mais bebendo. Eu não me imagino mais na noitada. Eu não me imagino mais fumando maconha, porque isso vai desagradar a Deus. Então isso quer dizer que eu realmente me arrependi. Arrependimento é isso, irmão. É você não voltar atrás pro pecado. Você pode pecar por palavras, às vezes por pensamentos, né? Porque você herdou a velha herança de Adão. Mas você vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus e Ele vai te ajudar. O Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda. Então, depois que você se arrepender, irmão, do fundo do coração, você precisa se batizar urgente nas águas, para você sair do seu velho mundo das trevas e passar para o mundo da luz. Você vai ressuscitar junto com Jesus Cristo, uma nova criatura. A palavra de Deus diz que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. E depois disso, irmão, logo em seguida, o Espírito Santo de Deus, ele vai te batizar e você vai falar em línguas. E o Espírito Santo de Deus vai caminhar com você, vai te ajudar nessa caminhada. Não é você sozinho, porque nós não podemos vencer a carne sozinhos. Quem nos ajuda é o Espírito Santo de Deus. Deus nos chama e Ele nos ajuda a caminhar nesse caminho. É um caminho estreito, é um caminho de renúncia. Não é um caminho, um pé no mundo e outro na igreja. Irmão, isso não existe. Eu estava assim. Irmão, ou você está com Deus ou você está contra Deus. Então, irmão, fica esse versículo aí para você meditar. E, como Salomão diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Então, irmão, não adianta você estar se enganando, irmão. Não se engane, irmão. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua alma. Porque a salvação é para a vida toda. Pensa nisso, irmão. Se você partir hoje, a tua alma, ela vai estar lá no reino de Deus, né? Um reino de glória, um reino de paz, de amor, um reino onde você não vai ter preocupação, não vai ter coisas mundanas que a gente tem aqui, um reino onde você não vai ter que lutar contra a sua carne. Ou você quer estar no lago do fogo do enxofre para o resto da tua vida, pela eternidade, onde tem ranger de dentes e o diabo e seus demônios lá te azucrinando. Irmão, pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Se a tua alma partir hoje, se Deus te chamar hoje, irmão, aonde é que você vai estar? Para onde a tua alma vai? Em nome de Senhor Jesus, que Deus tenha misericórdia da sua vida e da sua alma. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha
meu coração, que nele tu ganhaste. Transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando,